Olá pessoal, vamos aí voltando, né? A gente estudou na última aula a parte de cinemática, né, na rotação, e agora a gente vai começar a adentrar umas outras situações, né? Como aqui a gente vai ver agora energia na rotação, tá? Um assunto bem importante. Inicialmente, olha só, como é que é a energia cinética, né, de rotação? Como é que a gente vai calcular a energia armazenada num objeto em rotação? Então aqui a gente tem uma foto de um probleminha que a gente vai fazer mais adiante, que a energia liberada aqui foi igual à energia cinética de rotação do rotor no momento que a velocidade angular era 14.000 revoluções por minuto. Olha o estrago que fez, né, esse quantitativo de energia. Enfim, se a gente pensar lá no que a gente conhece, né, na nossa energia cinética do tipo mv² sobre 2, essa expressão ela só calcula a energia cinética chamada de translação, tá, do centro de massa. Se a gente for pensar nela no caso da rotação, essa quantidade de energia ela corresponde a zero, né? Porque o centro de massa está exatamente no eixo, né? Ali. Então, como é que a gente vai fazer, né? Bem, em vez disso, aí vamos tratar o disco, né, e qualquer outro corpo rígido em rotação, como um conjunto de partículas com diferentes velocidades e somar a energia cinética dessas partículas para obter a energia cinética do corpo como um todo. Tá? Seguindo esse raciocínio, a energia cinética de um corpo em rotação é dada por esse somatório aqui, né? Aí assim, né, para que a gente possa entender isso, imagina aqui que eu tenho um objeto, aí eu vou pegar esse objeto aqui, uma barra aqui, e vou girar ela assim, né? Então o que acontece? Como ele é um corpo rígido, ele não é mais, agora eu não vou centrar mais a massa toda no centro de massa, eu preciso ir pegando as partículas dele aqui, que são infinitas, né? As partículas e cada uma vai corresponder a uma velocidade, né? Isso aí vai até lá em cima, né? As partículas lá da ponta, enfim, são N partículas aqui. As velocidades são diferentes, né? Conforme a distância que eu tenho do meu eixo aqui. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou fazer um somatório, vou somando partícula a partícula, ó, massa da primeira partícula, massa da segunda, velocidade ao quadrado, e assim sucessivamente, né? Então eu vou ter um somatório, né, indo de I a N aqui, de MI VI quadrado, beleza? Aí olha só, o problema da equação é que a velocidade I ela não é igual, como a gente viu lá atrás, né? Então a gente resolve esse problema substituindo V pelo seu valor dado pela equação V igual a ômega R que a gente viu na última aula. Por quê, né? Porque o ômega ele é igual para todas as partículas. Então, quando eu faço esse somatório, agora vai ficar meio de m ômega r quadrado. Aí, ômega quadrado r quadrado, eu faço um ajuste aqui, tá? Vai ficar meio de somatório de mi r quadrado vezes ômega ao quadrado, tá? Por que essa separação? Porque esse somatório de MRI, ele tem um nome, tá? Essa grandeza entre parênteses aí do lado direito, ela depende da forma como a massa do corpo está distribuída em relação ao eixo de rotação. A gente chama ela de momento de inércia do corpo, ok? Então é uma grandeza isso, representando aí pela letra I maiúscula, tá? Ela depende do corpo e do eixo em torno do qual está sendo executada a rotação. Então a gente tem que primeiro visualizar a forma do corpo e depois descobrir exatamente a posição do eixo de rotação. Tá? Então a gente vai chamar essa grandeza, que é o somatório de MI/RI quadrado, de momento de inércia, e substituindo isso naquela fórmula inicial lá, a gente vai ter K igual a meio de momento de inércia vezes ômega ao quadrado, lembrando o ângulo em radianos aqui, tá? Essa vai ser a fórmula da energia cinética de rotação, beleza? Aí aqui, né, o primeiro exemplo que a gente tem é um problema do Halliday, tá? A figura aí, ela mostra três partículas de 0,01 kg que foram coladas em uma barra de comprimento L 6 centímetros e massa desprezível. O conjunto pode girar em torno de um eixo perpendicular que passa pelo ponto O, situado na extremidade esquerda. Se removermos uma das partículas, ou seja, 33% da massa,
De que porcentagem o momento de inércia do conjunto em relação ao eixo de rotação diminui se a partícula removida é a mais próxima do ponto O, no caso do A, e depois no item B, o mais distante no ponto O. Então, ó, primeiro eu preciso saber o momento de inércia total aqui, né, quando as partículas estão, para poder fazer a comparação. Depois eu vou retirar essa partícula mais próxima, depois eu vou retirar essa partícula mais distante. Ok? Então, vamos pensar no momento de inércia aqui. Vou trocar aqui por P, ok. Então, assim, ó, para 3 partículas, né? Oh, canetinha. Partículas. Como é que vai ficar? A gente viu lá que o momento de inércia é igual ao somatório, né, de I até N de MI R I quadrado, correto? No nosso caso, o nosso N são 3, né? São 3 partículas. Então, na prática, né, vai ser o momento de inércia da partícula 1 mais o momento de inércia da partícula 2 mais o momento de inércia da partícula 3. Ok, aí assim a questão são as distâncias, né? Repara, porque o meu R é justamente a distância da partícula ao ponto de giro. Aí aqui a massa delas é toda a mesma, 0,01, a barra toda tem L, está dividida em 3, então repara, ó, 6 centímetros, então quer dizer que tem 2 centímetros, 2 e 2. Aí a primeira tá AD, a outra 2D, a outra 3D, tá? Então, vamos lá, né? Calculando aqui, a gente vai ficar, para a primeira partícula mais próxima, vai ficar do tipo m d ao quadrado, certo? Mais a segunda partícula, m 2d ao quadrado. E a terceira partícula, m aí 3d ao quadrado. Ok, então vamos pegar o i total aqui. Vai ser md quadrado, aqui vai dar 4md quadrado, né? E aqui vai dar 9md quadrado. Então, 9 mais 4 a 13 mais 1, 14. Então, o total são 14md quadrado. Beleza? Ok, aí vamos para o item A. O item A, ele pede que eu tire a primeira partícula. Então, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Aí, o que acontece? Vou chamar de I', tá? O somatório dela vai ser o quê? 4md quadrado mais 9md quadrado, certo? 4 mais 9, isso aqui vai dar 13md quadrado, certo? Ok, 13md quadrado, aí eu posso fazer a comparação, né? Para eu poder calcular essa porcentagem aqui, eu vou fazer como? Eu vou pegar o total, vou tirar o meu I', né? Dividir pelo total, correto? Então eu vou ter 14 menos 13, vai ser 1, né? 1md quadrado dividido por 14md quadrado. Aí cancela o md quadrado, isso aqui você vai chegar em algo próximo a 0,071, que é igual a 7,1%. Né? Para o item B, eu vou produzir a mesma conta, vou chamar de duas linhas. Aí agora é o seguinte, eu vou tirar aquela lá distante, né? Então eu vou ter só md quadrado mais 4md quadrado, né? 1md quadrado mais 4md quadrado. Vai me dar 5md quadrado. E eu vou produzir a conta da mesma forma, né?
vou pegar o total, que é o 14 menos o 5, né? 14 menos o 5 vai dar o 9 sobre o 14, que é o total, para eu poder descobrir aí a porcentagem de diminuição, né? Isso aqui vai dar 0,643, ou seja, aproximadamente aí 64% de diminuição de momento, né? O que a gente consegue verificar isso aqui, né? A verificação física, então, é que massas mais distantes contribuem mais para o momento de inércia, né? O momento de inércia é um equivalente rotacional de massa, tá? Então ele tem essa ligação direta com a massa dos corpos, ok? Enfim, vamos dar continuidade. Cadê? Aqui. Enfim, calculando então o momento de inércia. Enfim, como eu falei, ele vai depender do formato, da posição e do eixo de giro do corpo em avaliação. Ah, mas a gente não calculou agora há pouco? Sim, a gente calculou para partículas especificamente, né? A ideia agora é você pegar um corpo rígido, um corpo que tenha N partículas. Então, a gente sabe que quando você tem um somatório, a gente pode substituir isso aí por uma integral, né? Desses casos, onde a variável aí vai ser justamente o raio, né? Porque assim a minha preocupação é a distância de todas essas partículas, então eu vou estar fazendo um somatório da iésima partícula e eu preciso do seu raio. Aí assim, suponho que o corpo ele é com tudo constante, né? Ele tem uma densidade constante, então eu posso dizer que a massa, né, dele para cada partícula vai ter o mesmo valor, então eu vou pegar o dm, justamente aquela menor massinha, né, o dmzinho. Então a minha integral, né, do meu momento de inércia será a integral de r quadrado dm. Aí olha só, quando eu pegar então corpos extensos e eu vou girá-los, né, eu tenho que pensar, né, nessa questão assim, o momento de inércia vai me dizer se é mais fácil fazer isso, se é mais difícil fazer aquilo. Aí aqui meio que intuitivo. Se você pega aqui uma barra no formato de um cabo de vassoura e você fizer aqui, né, você imaginar o eixo de rotação na mesma direção do cabo, você girar isso ao redor dele, é bem fácil fazer, tá? É bem simplesinho você conseguir girar, se gira com os dedos. Agora, uma dificuldade maior, se você quer, se você pega o eixo de rotação, coloca aqui e tenta girá-lo assim, né? Há, digamos assim, uma dificuldade um pouco maior do que esse tipo de giro feito aqui, tá? Então, é mais fácil fazer girar a barra em torno desse eixo, né? E é mais difícil fazer girar uma barra em torno desse eixo, né? E quem nos trata isso matematicamente é justamente o momento de inércia. Aí, olha só, como é que calcula então o momento de inércia de uma barra delgada, né? Entenda aí barra delgada como uma barra bem fina, em relação a um eixo perpendicular a ela, passando por sua extremidade, né? Então a gente tem uma barrinha delgada, que eu vou dizer que ela tem um comprimento L, e eu quero que ela gire aqui, ó, a partir daqui, tá? Esse é o meu eixo, então ela vai ficar girando aqui ao redor disso. É como se você pegasse, segurasse o cabo de vassoura e girasse ao redor do seu corpo, ele assim, tá? Se girando normal. Então, como é que eu calculo, né? Usando aquela integral que a gente viu lá atrás. Bem, ok. Bem, vamos aqui só reproduzir. Quer dizer que eu tenho um eixo aqui, em Y. Aí eu tenho a minha barrinha delgada, né? Só para saber, ela tá aqui no corpo X. E a minha ideia é pegar justamente um pedacinho dessa barra, né? Que ela vai ter aqui uma massinha, né? Um diferencial de massa bem pequeno. E automaticamente aqui ele vai ter um dxzinho, que vai ser justamente a questão do raio aqui, né? Deixa eu só escrever isso direito, ó. Né? Se você pegar um pedacinho, ele vai ter um dm e ele vai ter um dx. Ok? Legal. Se a gente pegar a integral lá, né? O nosso momento de inércia, ela vai ser r quadrado
dm. Até aí tudo bem, né? E os limites, ó, ela vai do zero aqui até o L, que é o tamanho da barra, né? Até aí ok. Só que eu tenho um problema, né? Como é que eu vou fazer um diferencial de massa aqui, né? Nesse caso, se eu não tenho propriamente a massa da barra. Aí eu tenho que fazer uma produção, né? Eu tenho que pensar na seguinte situação. Se eu tenho um diferencial de massa e relativizar ele com a massa, essa equivalência tem que se dar também um diferencial de distância da massa, né, do comprimento x desse diferencialzinho, tem que ser também equivalente a um x, né, tem que ser tudo proporcional. Ok? Se eu fizer dessa forma, eu posso dizer aqui que o meu diferencial de massa é justamente quem? A massa pelo x, no caso o x é o meu L, né, aqui, dx. Ó. Aí eu consigo trocar a minha diferenciação aqui, né? Então, se eu passar a produzir isso aqui, ó, se eu pensar no i dessa forma, substituindo, eu vou ter a minha integral de 0 a L, né? O meu R aqui, a minha medida de R é o meu X, né, no caso, que é onde eu estou medindo aqui, né? Então, de x quadrado dm, e o meu dm vai passar a ser a massa por L vezes o dx, né? Então eu troquei a base de diferenciação para o comprimento, até porque ó, fica difícil, né? Você olhando isso aqui, se eu estava preocupado com a questão da distância aqui nos limites, como é que eu diferenciar isso com a massa, né? Não tinha noção, então eu precisava mudar isso aqui. Então o jeito mais prático que eu tenho de fazer é isso, fazer a comparação da massa com massa, ele é equivalente à derivada aqui do comprimentozinho diferenciado sobre o próprio comprimento total, ok? Beleza. Agora isso aqui ficou um pouco mais viável, né? Eu tenho constantes aqui, tanto a massa quanto o comprimento, né, da massa. E aí a sua integral, que está indo de 0 a L aqui, é de x quadrado dx, né? E essa integral é fácil, né? A ideia é sempre deixar do modo mais fácil. Aí vai dar x3 sobre 3, indo de 0 até L, né? Aí 0, 0, só vai ter o L, então vai ser mL3 sobre L vezes 3, né? Aí aqui, cancelando os L's aqui, esse cara com esse aqui, vai sobrar um 2 aqui em cima, né? Aí vai ser mL2 sobre 3. Então, se eu quiser calcular o momento de inércia de uma barra delgada de comprimento L, partindo do eixo lá na ponta dela, esse vai ser a fórmula para cálculo do momento de inércia, beleza? Ok, vamos dar continuidade aqui. Agora é o seguinte, ó, vamos pegar outra figura, né, outro objeto maciço aí, para a gente pegar um cilindro aí, ou disco, tá? A gente vai ver que acaba que vale para os dois em relação ao eixo central, tá? A gente precisa dizer isso porque eu posso querer girar esse negócio colocando o eixo aqui nele, ó, tá? Girar ele assim, né? Mas nesse caso vamos pegar o eixo, né, normal, que vai coincidir com o centro de massa dele. E com essas todas. Aí você fala, mas já está aí a forma, sim, mas como é que eu chego nisso, né? Aqui. Beleza, vamos lá. Vamos pensar exatamente como a gente vinha pensando, tá? Enfim, você tem, só para a gente se notar, eu tenho o disco aqui, eu tenho um raiozinho aqui, e o eixo de rotação passa por aqui, tá? Beleza? Ele tem um comprimento L também, né? Só para a gente saber. Bem, o que eu sei é que o momento de inércia ele é justamente a integral de r² dm. Aí, de novo, né?
A minha preocupação agora aqui, como ele está girando ao redor dele, vai ser em cima desse raio. Beleza, só que eu tenho diferenciação de massa aqui. Como é que eu vou relacionar esse raio pensando na massa? Eu preciso buscar outras informações. O que? Preciso pensar na densidade dele, ó, porque a densidade relaciona massa e volume, ok? Então, eu posso dizer que ela relaciona, então, o dm dv. Então, eu posso dizer aqui que o meu diferencial de massa é ρ dv, tá? Ok, só que ainda não me ajuda, né? Porque eu não estou pensando em volume aqui, eu preciso de algo que me relacione com esse raio. Aí eu expando esse dv. O dv, esse diferencialzinho aí, é o comprimento vezes um dA, né? Se você pegar aqui um diferencialzinho de volume bem pequeno aqui, você vai ter esse diferencial de volume, né? Esse pequeno volumezinho é justamente o comprimento vezes um dAzinho que você tem aqui em cima, né? Por quê? Porque o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Aí eu preciso saber dessas coisas aí. Enfim, vocês da matemática é sossego, né? Beleza? Então agora, ó, eu tenho esse diferencial. Se eu for dando continuidade aqui, ó, né, para ir acompanhando, a minha integral agora de r quadrado passa a ser ρ dv. Agora, ó, eu sei que dv pode ser LdA, então eu posso expandir mais isso. A minha integral de r quadrado é ρ L dA, certo? Note que ρ e L são constantes, né? Então eu posso tirar fora, né, da integral. Ρ L integral de r quadrado dA. Só que ainda não estou com o diferencial ideal aqui. Eu sei que área, como eu acabei de falar aí, para vocês, né? A gente tem volumes e áreas, tem que saber. A área desse círculo aqui é do tipo πr quadrado, correto? R quadrado. Se eu pegar o diferencial dela, em relação ao R, claro, né? Isso aqui vai dar 2πr, né? dr. Concordam? Não? 2πr dr. Então eu posso trocar esse cara aqui agora, ó. Nosso momento de inércia está se transformando, ó, em ρ L R quadrado 2π πr dr, certo? Beleza, beleza. Aí eu vejo aqui que eu tenho 2π constante, aqui eu vou tirar. Então, olha só, tá indo 2π ρ L integral agora de r cubo dr, tá? R cubo dr. Legal. R cubo dr, agora eu consigo integrar isso aqui belezinha, né? Indo de zero, que eu estou indo do centro, até o final, que é o raio, ok? Esse cara aqui vai ficar como? 2π ρ R3 integrando da R4 sobre 4. Então, R4 sobre 4, que um é 0, o outro eu vou pegar só o último aí, tá? Beleza, você fala, poxa, então a resposta é essa? Não, né? Na realidade eu preciso fazer mais alguns ajustes aqui. Por quê? Porque não é a resposta que a gente viu lá atrás, né? Tem que estar em função de M e R só. Aí é o seguinte, o ρ que está aqui, eu sei que ele é do tipo MV, né? M sobre V. Então eu vou fazer uma substituição, 2π M R4 sobre V. E o volume também eu sei que o volume é o que? Área da base vezes altura. Então vamos lá. 2π MR4, área da base, π R quadrado, né? Vezes a altura, que
Que altura é quem? L, né? Inclusive, eu esqueci dele aqui em cima. O L estava aqui, então tem um L aqui, tem um L aqui e aí vai ter um L aqui. Ok, com isso, sempre dá para... Pronto. Ó, eu cancelo o π, eu cancelo o 4 aqui, sobram 2 aqui, cancelo o L aqui, certo? E aí tem aqui também, eu esqueci de colocar, ó, aqui R sobre 4, tem um 4 aqui embaixo, tem um 4 aqui embaixo, então eu vou também cortar aqui, certo? Então quem é que sobrou aqui? M R2 sobre 2, que é exatamente lá, né, meio de MR2 aqui, MR quadrado, ok? Aí você fala, poxa, mas tudo dá MR quadrado? Não, não, isso vai depender muito da figura com que você está trabalhando, juntamente com o eixo de rotação. É aquilo que eu falei. Se a gente for calcular o momento de inércia agora para essa barra girando aqui, ó, nessa direção de eixo, você vai ver que vai dar outro valor, ok? Mas assim, não se preocupem, que a ideia é você consultar uma tabela de figuras onde você vai pegar o momento de inércia e vai aplicar, ok? E note, né, também na conta, ó, se a gente vem aqui na conta, note que ele independe da altura, ó, do L. Por isso que a gente pode dizer que isso aqui é para um cilindro ou para um disco também, tá? Um disco, porque o disco é esse cilindro aqui reduzindo essa altura ao máximo aqui, né? Então, tá tudo ok aí até agora. Mas assim, a gente precisa ensinar você como é que chega lá, né? Agora, quando a gente pega, né, a maioria das vezes a gente vai atrás do centro de massa, né, do disco no caso aqui, se você pegar o centro de massa, a gente viu que é fácil, né? Você vai lá, faz a conta, usa lá umas derivações, uns diferenciais, vai trocando diferencial, passa de massa, vai para volume, depois para área, enfim, e consegue calcular o momento de inércia. Agora, se eu mudar isso aqui, ó, jogar isso para cá, né, o ponto de giro para cá, como é que faz, cara? Se você for calcular isso na tora, é bem difícil, tá? Mas aí tem o teorema dos eixos paralelos que nos ajuda vai nos ajudar aí, como é que se diz, a calcular isso de forma mais, digamos, mais prática, assim, tá? Os exemplos aí, vamos partir primeiro para um disco de R4, né? Aqui. Mas é ideal, antes disso aí, deixa eu só. Eu não escrevi isso, eu achei que eu tinha escrito, mas tudo bem. Eu faço aqui agora para vocês. Ó. Vamos ver o teorema aqui dos eixos paralelos, né? O que a gente tem que imaginar? Olha só, imagina que eu tenho uma figura, aí eu preciso de um eixo natural, né, para tomar as minhas medidas. Então tem o meu XY aqui. Aí você imagina que eu tenho uma figura qualquer aqui, um corpo rígido. Ele tem, digamos aqui, um centro de massa nessa posição, tá? E eu quero calcular essa massinha I aqui específica, esse corpinho I, tá? Eu quero justamente o eixo passando por aqui. Aí qual é a minha ideia, né? Eu preciso medir aqui o R, né? O posicionamento dele. Eu vou ter o meu RI aqui, tá? Vou colocar Rão para diferenciar, Rão I. Aí eu vou ter naturalmente o meu Rão aqui do centro de massa, né? E por sua vez eu tenho também um R aqui, né? Deixa eu ver se está pegando, tá? Que vem do centro de massa para cá. Esse eu vou chamar de R'inho I, tá? Beleza? Aí qual é a minha ideia, né? Eu sei que o cálculo, no caneta, tem horas que ela para, mas a gente faz ela voltar a funcionar. Aí, ó, o
momento de inércia, a gente sabe que é o somatório, né, de MI, RI, certo? Ao quadrado, claro. Só que, né, vamos colocar assim, mas a gente olhando esse esquema vetorial aqui, ó, esse Rzão I, que é o da partícula que eu quero, ele pode ser expresso vetorialmente como R do centro de massa mais esse R'inho I, né? Repare, ó, a ideia é a gente focar nesse R'inho I, porque o R'inho I é justamente o posicionamento que liga os dois pontos, ó, o centro de massa com o ponto que eu quero, tá? Ele vai ser bem importante aqui. Aí eu vou fazer o quê? Ao invés de usar esse complemento direto, eu vou usar essa complementação, esse somatório aqui vetorial. Então, quando eu vou substituir isso, vai ficar MI, aí esse cara aqui, ó, RCM, tá? Mais Rzinho I ao quadrado, né? Ok, aí eu vou ter um produto aqui, né? Um quadrado, né? De uma soma. Se eu for expandir isso aqui, eu vou chegar num somatório de quem? Ó, de MI Rzão quadrado do centro de massa, certo? Mais um somatório de MI Rinho I, né? Ao quadrado, concorda? Mais duas vezes, né? MI, aí R do centro de massa, Rinho I, né? Aqui, ó. Aí eu preciso começar a analisar, né? Quem é quem aqui, ó. Esse cara, ó, repara, ele é um momento de inércia do centro de massa, né? Que é o somatório das massas, assim, juntamente com o R. Então, ele vai ser a massa total, que é um irmão, né? Vezes o R do centro de massa ao quadrado, né? Na realidade, assim, é o somatório, né? Como o R do centro de massa ele não varia, então o somatório recai sobre as massas, então vai me dar só a massa somando aqui na prática, né? Que esse o raio do centro de massa é constante, né? Ele não é um RI aqui. Esse cara aqui, ó, somatório de MI RI ao quadrado, esse cara assim vai me dar o I do centro de massa, tá? Esse cara vai ser o I do centro de massa. Aí, e agora? E esse fulano aqui, ó, né? Quanto vai ser esse cara? Esse cara especificamente, ele vai dar um zero aí, né? Por quê? Se a gente pegar esse fulano aí, ó, e começar a mexer só com ele, né? Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. Vai dar um somatório. Olha só, né? Vou tentar expressar ele aqui para você. Somatório de MI RI, se eu fizer esse somatório aqui, né? Ele vai ficar como? Vai ficar exatamente, se eu trocar aqui, né? Se eu pensar nesse RI aqui, ó, como sendo esse RI, aí vai ser esse fulano menos esse, né? Esse menos esse, ó. Então eu posso trocar, vai ficar um somatório de MI, né? Vai ficar Rão I menos o R do centro de massa, ok? Beleza.
que eu faço aqui agora? Bem, aqui é uma questão só distributiva, né? Somatório de massas. Então eu vou ter um somatório de MI, RI, tá? Menos um somatório de MI, R do centro de massa. Ok? Agora é o seguinte, ó. Se eu pegar esse cara e multiplicar ele pela massa total, e dividir pela massa total aqui, ó, o que eu vou ter? Né? Esse cara aqui, ó, somatório de MI, RI sobre a massa total, se você lembrar lá atrás, quando a gente fez aquela aula sobre centro de massa, eu vou ter exatamente o centro de massa aqui, né? O R do centro de massa. Então, aquele cara ali vai ficar MR do centro de massa. Tá? Menos. Aí aqui, ó, o R do centro de massa é constante, então eu vou somar só as massas. Por sua vez, então, somando as massas, vai ser mão R do centro de massa. Aí, repare, ó, M do R do centro de massa menos o R do centro de massa, isso aqui dá 0, cara. Então, ó, o somatório desse termo todinho aqui, ó, é 0, né? Então, o que sobrou aqui para mim no final das contas, né? Sobrou exatamente o teorema das minhas retas paralelas, né? Que vai ser o I, do centro de massa, que a gente já fez, né, esse cálculo, a gente viu como é que calcula isso lá. Muitas vezes a gente conhece isso por tabela, né? Mais a massa total aí vezes a distância R do centro de massa, tá? Aqui. Ó, a ideia, ó, quer dizer que meu ponto de giro é esse ponto O aqui, tá? A distância, esse R do centro de massa, é justamente, eu tenho um eixo passando aqui, ó, no ponto O, e eu vou comparar com o eixo passando no centro de massa aqui, ó. Esse eixo no centro de massa, tá? Esse é o eixo que eu estou calculando, e eu imagino um eixo paralelo a ele no centro de massa, por isso que eu chamo o teorema do eixo paralelo, tá? E então o momento de inércia vai ser o momento de inércia do centro de massa mais a massa total do meu corpo rígido vezes a distância entre esses eixos paralelos, sacou? Ou seja, isso simplifica muito a conta, tá? Do que eu pegar simplesmente aqui, ó, tá girando aqui e fazer essa integral de r quadrado dm a partir desse ponto aqui, porque eu vou ter, n dm's aqui, assim, vai ser bem complicado, ok? Beleza, ótimo. E aí a ideia é sempre assim, que o menor momento de inércia ocorre quando o eixo passa pelo centro de massa. Porque como é um somatório, né? Quando eu pegar zerar esse cara aqui, eu vou ter o menor momento de inércia possível, que vai ser justamente o momento de inércia no centro de massa. Bem, voltando aqui, né? Então eu tenho os exemplos. Agora, ó, eu tenho um eixo, que eu vou colocar um eixo aqui, a R4, né? De um disco. E como é que eu vou fazer isso, né? Vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos. Então vamos buscar lá. Tá, aqui. Eu tenho lá o meu disco, né? A ideia aqui do disco. Eu vou colocar o eixo aqui girando dessa forma, tá? Aí, esse cara aqui, né? Se eu for colocar, né, o I, o teorema, ele vai ser igual a eu pegar o centro de massa, imagina o disco aqui, eu pego o centro de massa aqui, eu vou girar no centro de massa, certo? Então aqui vai ser o meu I do centro de massa, mais eu imaginar o disco aqui
e os dois eixos paralelos, né, com essa distância aqui, que eu chamo de R de centro de massa, né, que é mais, né, vou colocar o I então total, vai ser igual ao I do centro de massa mais emão R do centro de massa ao quadrado. Ok? Eu já sei do disco, né? Lembra que o disco e o cilindro, eles têm o mesmo, né? O mesmo momento de inércia. A gente viu que não depende da altura. E a gente viu lá atrás que deu meio de mr quadrado, então já tem esse valor. Isso que é tabelado. Mais a massa aqui. Aí eu pego o raio, né, ao quadrado. O raio aqui, bem, se esse cara aqui é 1/4, né, lembra que é R sobre 4, é 1/4 do R aqui, até completar o R total eu vou ter 3/4, né. Então, 3/4 de R, né, isso, claro, tudo ao quadrado aqui. Então, vai ficar meio de mr quadrado mais m, aí 3 vai dar 9, 16, 9, 16 R quadrado. Beleza. Aí aqui 16 dá 8, né? 8. 8 mais 9 dá 17. Sobre 16 mr quadrado. Esse cara aqui, ó. Esse é o momento, olha que loucura. É o momento de inércia. Se eu quiser pegar esse disco e girar ele a 1/4 aqui, ó. Pegar, fazer um furo nele aqui, vou passar uma barra e falar, vou girar ao redor dessa barra nesse posicionamento aqui. Eu vou ter esse valor, né, trocando os dados, esse valor de momento de inércia. Beleza? Bem, vamos lá calcular o outro então. Você viu que assim, se a gente usa o teorema dos eixos paralelos, facilita demais a conta, né? Cadê? Aqui, foi-se aqui. Agora uma barra delgada, tá? E ela girando assim, ó, no centro de massa. Lembra que a gente calculou ela não para o centro de massa da barra, a gente calculou para a barra aqui, né, para a ponta. Lembra? Quando para a ponta aqui era do tipo ml quadrado sobre 3. Então eu vou usar essa informação que eu já calculei e vou comparar com o eixo em cima do centro de massa, para poder calcular o centro de massa, certo? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu já calculei, mas não para o centro de massa. Eu sei que o I é o I do centro de massa, que é o que eu quero, mais mr, que é a distância entre os eixos, né, ao quadrado. Esse valor eu tenho, que é do tipo mr quadrado sobre 3. Esse valor é o que eu quero, né? Aí lembra, ó, a barra delgada, eu calculei o eixo passando aqui, vou pegar um eixo aqui. A distância entre os dois, ó, como é o centro de massa, é a metade da barra, né? L sobre 2, que é a distância. Então, mais m, a distância ali, L sobre 2 ao quadrado. Enfim, isolando o centro de massa, vai ficar mr quadrado sobre 3 menos mr não, né? ml aqui no caso, tá? Deixa eu usar aqui. Aqui é L, né? Que a gente fez em função do comprimento da barra. ml quadrado menos ml quadrado sobre 4, né? ml quadrado sobre 4. Esse cara aqui, fazendo a conta, vai dar ml quadrado sobre 12. Ok? Então, para uma barra delgada, o momento de inércia dela é calculado como da forma ml quadrado sobre 12. Você vê que eu saí, né, de um probleminha simples e cheguei até
centro de massa. Poderia ter feito o inverso, ia ter calculado do centro de massa e partido em busca do momento de inércia na ponta da barra, ok? Beleza. Bem, então vamos voltar, né, para a ideia original, porque assim, a ideia de se calcular os momentos de inércia, depois no final eu mostro para você uma tabela, é só a questão de você olhar a figura e buscar, né? Essa figura, o momento de inércia dela é calculado dessa forma. Mas de todo jeito você já sabe aí como é que calcula isso. Aí voltando para aquele problema, ó. Em 1985, a empresa Test Device estava testando um rotor de aço maciço em forma de disco, com a massa de 272 kg e raio R 38 cm. Quando a peça atingiu uma velocidade angular W de 14.000 revoluções por minuto, os engenheiros que realizavam o ensaio ouviram um ruído seco na câmara, que ficava um andar abaixo e a uma sala de distância. Na investigação, descobriram que tijolos de chumbo haviam sido lançados no corredor que levava à sala de testes. Uma das portas da sala havia sido arremessada no estacionamento do lado de fora do prédio. Um tijolo de chumbo havia atravessado a parede e invadido a cozinha de um vizinho. As vigas estruturais do edifício de teste tinham sido danificadas. O chão de concreto abaixo da câmara de ensaios havia afundado cerca de meio centímetro e a tampa de 900 kg tinha sido lançada para cima, né, e atravessara o teto e caíra de volta, destruindo o equipamento de ensaio. Os fragmentos da explosão só não penetraram na sala dos engenheiros por pura sorte. Bem, o estrago foi grande, ou seja, a energia foi grande aí. Aí é justamente isso que a gente quer calcular. Qual foi a energia liberada pela explosão do rotor, né? Só para a gente olhar a foto aqui, ó. Olha a situação que ficou, né? Enfim, eu preciso só lembrar aqui, apagar. Olha só. A gente viu lá atrás, ó, que o cálculo agora da energia cinética de rotação é calculado como sendo meio do momento de inércia ômega quadrado, certo? No caso, esse rotor é um cilindro, né? Um cilindrozinho. Então, eu posso calcular como sendo meio de mr quadrado, né? Vou calcular ele separado aqui. O momento de inércia. Depois a gente usa para substituir tudo aí. Meio de mr quadrado, você vai verificar que esse meio de mr quadrado é o momento de inércia para várias figuras, tá? Aí substituindo aqui, né? Meio, a massa, eram 272 quilos, certo? Vezes 38 centímetros ao quadrado, então é 0,38, né? Passando para metro ao quadrado. Isso aqui vai dar 19,64. E a unidade, né? Que a gente não falou nada da unidade do momento de inércia. Quilo, metro quadrado. Ok? Beleza? 19,64. Calculei. Então, outra coisa também, esse W, apesar, entendam, vamos voltar aqui para o problema. Apesar dele dizer assim pra gente, a velocidade angular de 14.000 revoluções por minuto, isso aqui não é a velocidade angular direta, tá? Isso é uma frequência, ok? Isso está por minuto, então ainda tem que fazer o ajuste para segundo. Bem, se ele me dá uma frequência, eu preciso lembrar que ômega, né, não vem nada cinemática, é 2πf. Bom, então eu posso pegar aqui os meus, meu ômega aqui no caso, tá? Vai ser 2π vezes os 14.000 rotações, que é a frequência, por minuto, e aí eu divido por 60 para transformar por segundo, certo? Se eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 1,466 vezes 10 a terceira radianos por segundo, ok? Agora sim eu volto para a minha expressão aqui em cima e vou substituindo, ó. Meio do momento de inércia, 19,64 vezes 1,466, né? Vezes 10 a terceira
ao quadrado. Olha só, já você vê um 10 a terceira aqui ao quadrado, já sabe que vai virar um 10 a sexta aí. Calculando isso no final, ó, é 2,1 vezes 10 a sétima joules. Olha o quantitativo de energia liberado, né, pelo equipamento nesse momento que ele estava nessa rotação. Então, assim, elementos de rotação carregam junto consigo muito, mas muita energia mesmo. Beleza? Bem, então a aula de esse vídeo especificamente era para cálculo de energia cinética de rotação, então já dei o exemplo, mostrei para vocês como é que calcula e aí agora dá o gás aí, beleza? Até mais.